Boa noite, com carinha de tarde ainda, né, pessoal? Sejamos todos muito bem-vindos. Nossa gratidão à nossa querida que fica aqui encantando os nossos corações, preparando esse ambiente para que a gente possa depois seguir com o nosso estudo, né? E aí, antes da gente começar a conversar um pouquinho, eu quero convidar vocês para que nós agora fechemos nossos olhos, respiremos tranquila e profundamente, sentindo o ar entrando dos nossos pulmões, alimentando o nosso corpo físico, buscando com a mente o nosso Mestre Jesus, lembrando que foi Ele que nos recomendou, dizendo que onde 2 ou mais se reunissem no nome dEle, ali Ele estaria. Então, confiantes na presença do Cristo entre nós, abençoando as nossas mentes, os nossos corações, expressamos nossa gratidão pela oportunidade de aqui estarmos nesta casa de oração, pedindo as bênçãos do alto para que possamos aproveitar profundamente a nossa discussão da noite de hoje. Em nome de Jesus, que assim seja. E seguimos nós com o nosso estudo do livro Pão Nosso, né, psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel, hoje com o capítulo 132, intitulado Em Tudo. E vamos lá, buscar no Evangelho o que Emmanuel separa para nos estimular a esta reflexão. Todos os capítulos iniciam sempre com um versículo que ele escolhe do Evangelho para poder embasar uma discussão que vem a seguir. E para esta, ele escolheu um pedacinho de uma das cartas de Paulo, tá? A segunda epístola aos Coríntios, lá no capítulo 6, onde Paulo diz: tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Paulo estimulava a igreja, os fiéis, aqueles seguidores do Cristo, para que tivessem uma norma de conduta, tivessem atitudes que fossem condizentes com o seguidor do Cristo, né? Então ele estava dizendo a eles que nós devemos ser recomendáveis em tudo. Recomendáveis em nossa conduta pela muita paciência, em nossa conduta frente às aflições, em nossa conduta frente às necessidades ou às angústias. Era isso que ele estava dizendo. Eu busquei uma outra tradução que eu também achei muito interessante, né? Só é uma tradução diferente, mas que diz, é o mesmo versículo lá da segunda carta aos Coríntios: mas em todas as coisas nos apresentamos como os ministros de Deus, por uma grande constância nas tribulações, nas misérias, nas angústias. E eu gostei muito dessa outra tradução também, acho que as duas até se somam, porque nessa tradução que está aí na tela agora, se fala sobre constância, sobre um comportamento, sobre um padrão que oscila menos. E é sobre isso que Paulo vem falar nesse momento com aquela igreja. Para que a conduta do cristão possa ser uma conduta estável. Uma conduta estável é a conduta de uma pessoa que está segura, convicta. E se nós nos dizemos convictos em relação à mensagem de Jesus para nós, a mensagem que ele trouxe de esperança, de amor, que tudo supera, né? A esperança de não termos sequer mais a limitação da morte, que até então era tido como um fim, né? Ele traz a vivência mais plena, mais consistente da vida eterna. Isso precisa nos acordar para um comportamento que seja mesmo maior, que seja mesmo superior, talvez seja uma palavra não muito adequada para usar aqui, mas acho que transmite um pouco da ideia, que seja superior a essas coisas que são limitadas, né? Como as tribulações, as misérias, as angústias, as dores, as dificuldades.
Vamos ver o que Emmanuel traz para conversar com a gente, então. Ele começa pontuando o seguinte: a maioria dos aprendizes do Evangelho não encara seriamente o fundo religioso da vida, senão nas atividades do culto exterior. Achei muito interessante ler esse parágrafozinho e coloquei destaque aí para a gente sobre esse fundo religioso da vida. Engraçado, porque às vezes a gente não para mesmo para pensar que a vida tem um fundo religioso como base, se a gente for entender a mensagem do Cristo como sendo a que rege a nossa vida. Espera aí, o que você está dizendo, Eliara? Esse negócio está meio confuso. O que é a vivência da religiosidade? De que experiência é essa que Emmanuel está nos falando, dizendo que nós não temos atenção? Ainda mais depois de conhecer a doutrina espírita, meus irmãos. Conhecer a doutrina de Jesus, em especial, conhecer a doutrina espírita, é dizer que a nossa vida, ela é uma vida espiritual. Ela não é uma vida humana dentro dos limites que a vida humana coloca para nós. Ela é uma experiência espiritual. Então faz, sim, todo sentido encarar a vida como uma atividade espiritual, de espiritualidade, onde a essência deve ser o que tem prioridade, e não as coisas transitórias da forma, da matéria, aquilo que às vezes nos envolve no nosso trafegar durante uma experiência encarnatória. E Emmanuel, na minha opinião, ele tem razão. De forma geral, mesmo nós que deveríamos estar tão mais conscientes por entender tudo isso de forma muito lógica, com argumentos bastante consistentes, mesmo nós, os cristãos que se apegam a essa doutrina amorosa do Cristo, somos displicentes com a nossa vivência de espiritualidade plena em todos os momentos da nossa vida. Às vezes a gente tem uma condição de se conectar um pouco melhor com isso quando a gente se envolve em uma atividade que nós damos o nome de atividade religiosa. Mas, na nossa vida, nem sempre nós conseguimos carregar com a mesma consistência, com a mesma constância, isso para a nossa vida pública, nossa vida cotidiana, nossa vida familiar. Né? E eu até coloquei umas imagenzinhas aí para a gente ver que isso realmente é uma coisa que vem ao longo dos tempos. A humanidade tem experiências de religiosidade, de uma necessidade de conectar-se com a sua espiritualidade desde sempre. Mas, ao longo de toda a história da humanidade, nós temos uma dificuldade também bem importante, bem consistente, de conseguir trazer isso para a nossa prática cotidiana, de fazer disso uma realidade. Emmanuel segue dizendo que na concepção de muitos bastará frequentar assíduos as assembleias da fé e todos os enigmas da alma estarão decifrados no capítulo das relações com Deus. E aí a gente vem direitinho, né, aqui para o Ramatiz, assistir palestra, pensar um pouquinho, 1, 2 vezes por semana, 40 minutos a 1 hora. Paremos para pensar o que isso representa do nosso tempo. Paremos para pensar, ainda que a gente consiga não fazer isso só enquanto está dentro de uma igreja ou de uma instituição religiosa. Quanto tempo da nossa vida nós dedicamos para ter atenção com a nossa vivência espiritual? O que é vivência espiritual? É parar para rezar? Não, né? Não é. A vivência de espiritualidade não é só o momento em que eu paro para estar em oração. Ela é muito, muito maior que isso. Muito mais bela, inclusive, que isso. Muito mais ampla que isso. Viver a espiritualidade é trazer mesmo para a consciência e para a prática a noção concreta
de que a nossa vida, a nossa essência de vida é espiritual, é transcendente. Então, vivência de espiritualidade significa necessariamente uma aproximação para comigo mesmo. Porque se a minha essência é divina, o primeiro caminho que eu tenho para me aproximar da divindade, o mais fácil, o mais breve, é eu buscar a mim mesmo. Quem eu sou, por que sou assim, o que sinto, aprender a me respeitar, aprender a impulsionar a minha vida na direção das minhas escolhas. Por isso fomos presenteados com isso que se chama livre-arbítrio, né? Para que tenhamos todo o mérito do nosso crescimento. E claro, quando busco a divindade que há em mim, é automático eu buscar a divindade criadora, buscar a Deus. Faz sentido isso, gente? Parece fazer algum sentido para nós? Será que a gente consegue entender que essa vivência que o Cristo nos incitou a praticar, ela caminha nessa direção? São tantas as falas de Jesus nesse sentido, né? Quando ele diz, conhece a verdade te libertará. Que verdade é capaz de libertar um homem? Conhecer a doutrina espírita, a transcendência, o que é? Saber que não morre, que a vida continua? Quem que isso já libertou só por saber? O conhecimento não liberta se ele vem só aqui, só no racional. O conhecimento só é pleno quando ele é profundo, quando ele é conectado com a essência. E a essência é plena, é abundante em sentimentos. Então, é inviável buscar conhecimento sem desenvolver sentimento, pensando que isso pode me fazer crescer efetivamente e consistentemente. Quando eu cito o campo dos sentimentos, eu estou citando a outra asa colocada pelo Kardec, né? Do amor e da sabedoria. Muitas vezes nós nos empenhamos muito em adquirir sabedoria, conhecimento. Não estou me restringindo aqui a falar sobre o conhecimento de espiritualidade, ou de espiritismo, ou de religião, ou de religiosidade. Não só nesse conhecimento. Mas às vezes a gente emprega, assim, muito tempo para aprender uma profissão, para aprender a fazer uma série de coisas. Tudo aquilo que nos movimenta na vida precisa ser aprendido, sem dúvida. Mas não dedicamos uma atenção proporcional. Proporcional. Ela não precisa ser maior, não. Se ela for proporcional, a gente já consegue algo que é equilibrado. Mas nós resistimos muito a isso. Somos ainda muito imaturos nesse sentido, né? Somos mesmo como crianças meio pirracentas, que o que sente determina o grau de importância das coisas e, muitas vezes, a minha conduta, me afastando da minha essência, me colocando em contato com uma outra coisa que às vezes a gente dá o nome de ego, que é uma parte nossa, mas é uma parte muito limitada se comparada à essência, que é plena em possibilidades. Vamos entender, então, em primeira instância, no nosso primeiro momento de discussão e de estudo hoje, que a vivência de espiritualidade, ela jamais pode se dar apenas dentro dos templos religiosos ou dos momentos que nós dedicamos a uma atividade ligada à religião, ainda que essa atividade seja a oração. Isso é uma parte. E é uma parte extremamente importante, digamos, de passagem, porque às vezes a gente vem aqui, escuta uma palestra, pega um livro, faz uma leitura e carregamos conosco muito daquilo que aprendemos. Então, é muito substancial. Não estou falando, tentando diminuir o papel disso. Mas, definitivamente, não é o mais importante. Ainda que eu carregue comigo a mensagem, ainda que eu leve esse aprendizado, se eu não colocar isso em prática, se eu não usar isso para se aproximar
para me aproximar de mim mesmo e assim me tornar passível de uma aproximação com os outros, isso será de muito pouca utilidade. Esse conhecimento ele acaba sendo infrutífero, ele acaba não produzindo a grande transformação que Jesus nos incitou, que é a transformação do tornar-se pleno em amorosidade, em vibrar amor, tá certo? Então, entender que a experiência de religiosidade, ela transcende também em relação ao tempo que nós estamos voltados para atividades religiosas. Não deixemos esse limite estreito nos confundir. Emmanuel segue dizendo: entretanto, os ensinamentos do Cristo apelam para a renovação e aprimoramento individual em todas as circunstâncias. Ou seja, o nosso processo de transformação, ele é para todas as circunstâncias. Isso significa todos os ambientes, todas as oportunidades, todos os aprendizados, todas as dores, todas as angústias que eu passar na minha vida. Se eu carrego em mim vivo esse desejo de aprender, de me transformar, embasados numa fé, porque graças a Deus aqui posso falar com pessoas que já despertam, né, essa fagulha da fé dentro de si. E o que é a fé senão um movimento de entrega, de confiança, de acreditar numa parceria. Ter fé significa confiar que existe algo que é maior, que é melhor, que é mais sábio e é mais belo, e que me sustenta. Então, se eu tenho a fagulha da fé, ainda que a confusão que a dor gera para nós quando chega, ela me abale, eu tenho uma haste segura na qual eu posso me sustentar. Entender, perceber e sentir que Deus é um Deus de amor e de sabedoria plena. Gente, isso é muito sério. Se Ele é amor pleno e sabedoria plena, não há nada que possa acontecer na minha vida que seja desprovido do amor de Deus, certo? Nem desprovido da sabedoria de Deus, certo também? Se há amor e sabedoria em tudo o que acontece, não só na minha vida, mas na vida de todas as criaturas que são filhas deste Deus amoroso, sábio e bom, por que nos rebelarmos? Por que nos debatermos tanto, tão teimosamente, tão insistentemente nas situações de dor e de provação? Quando Paulo encontrou com Jesus lá na estrada de Damasco, e viu o vulto de Jesus e conversou com Jesus, e Jesus disse a ele: Paulo, por que me persegues? E ele pergunta: o que queres que eu faça, Senhor? Pergunta por um norte, por um caminho. Uma das coisas que é falada naquele diálogo entre Jesus e Paulo é: por que você se debate tanto nos aguilhões? Por que ficar aí, se jogando nos espinhos, se ferindo na teimosia, na rigidez, na persistência de acreditar que um único caminho que você aprendeu e entendeu até aqui como sendo assim é o certo? Não existem certezas para nós. É importante que nós estejamos abertos para esse movimento de pouco saber e de poder mudar a todo tempo, de acordo com o que a gente aprendeu ou está aprendendo, de acordo com os convites que a vida nos faz. Nós somos bem pequenininhos mesmo. Somos crianças de maternal. Uma criança de maternal tem muita coisa pela frente. É muito bom, é muito conveniente que ela seja aberta, que ela seja leve, que ela tenha liberdade de movimento para que ela possa aprender com saúde.
Quando a gente tem uma criança que é muito rígida, muito teimosa, que fala, é assim, e aí é assim, é assim, é assim, ela vai ter muito mais dor no seu caminho. Porque essa é a criança que vai dar birra, que se debate, que se rebela. E o caminho para ela vai ser mais difícil. Nós podemos ter duas crianças numa mesma família, uma mais dócil, mais flexível, mais maleável, e uma mais rígida, mais dura, mais teimosa. Mesmo o pai educando as duas, tem alguma possibilidade da educação ser igual? Não tem. Por que não tem? Porque somos seres individuais. Então, se somos seres individuais, a educação de cada um há de ser individualizada. E isso deve ser também um argumento bem consistente para a minha vida, para que eu não me embase no que eu vejo fora de mim para avaliar as minhas condutas e as minhas provações e tudo que eu experimento. Porque se a gente também já sabe que essa vida é uma experiência dentro de tantas, é uma oportunidade dentro de um contexto que é muito mais amplo, e que nós temos uma tal bênção de esquecimento, para que nós possamos meio que começar do zero e fazer diferente. Se a gente for tentar exigir uma noção concreta de justiça, tendo esses parâmetros limitados, gente, nós não vamos conseguir. Olhando só para esse meu momento, muitas vezes vai ser bem difícil entender a provação que me chega, a dor que me chega, né, o porquê de certas coisas. Entender por que eu tenho um filho que nasce aleijado e o outro que tem uma outra conduta que eu acho mais reprovável, talvez, que a minha, mas tem um filho saudável, perfeito. São limites muito estreitos. Por isso que a fé, por isso que essa entrega, por isso que conhecer o Cristo, Jesus, e ter isso no nosso coração, pode tornar as nossas vidas tão leves. Por isso que a doutrina espírita ainda vem com mais uma bagagem enorme de alívio e de consolo para nós, para que nós possamos nos desprender desses limites mais estreitos que tendemos a nos impor e que às vezes nos geram muita angústia, sensação de que as coisas não são tão justas quanto deveriam. Por isso a entrega da fé é um resgate. Se eu confio em Deus, se eu tenho convicção de que Ele é amoroso, bom e justo, bom, isso é um argumento suficientemente consistente para que na hora que a dor me chegue e que a dúvida me assalte o pensamento e o coração, porque vai assaltar. Todos nós que pisamos esse planeta que é de expiação e prova, vamos passar por grandes turbulências e grandes dores. Então, a dor vai vir e a confusão também. A mente vai ficar confusa. Só conhecer não resgata. O que resgata é sentir. É sentir esse amor, é sentir essa proteção, é sentir essa confiança. Isso sim tem chance de tornar o meu caminho menos áspero. Jamais sem dor, porque isso ainda não é para nós. Até porque, entendendo leis de causa e efeito, sabe Deus o que já temos de plantação para trás e o que precisaremos ainda de experimentar para corrigir tudo o que tiver. Enfim, não é esse o foco da nossa discussão, né? Mas, sem dúvida, caminhar nessa constância que é embasada no sentimento da fé nos proporciona um caminho muito mais tranquilo, uma outra condição de experimentar a vida e todas as dificuldades e todos os convites para a transformação que ela nos faz, não é? A semente que gera essa flor, ela teve que estar embaixo da terra, escondida do sol e contida num espaço muito pequeno, antes de brotar, emitir as primeiras folhas, ganhar força, consistir um caule, formar um botão, abrir as pétalas. Toda essa transformação, ela não se dá sem a dificuldade, sem o desafio da autossuperação. Não leiamos dificuldades como algo negativo, mas sempre o desafio da autossuperação. Emmanuel segue dizendo que dizer de um homem
aparentemente contrito nos atos públicos da confissão religiosa a que pertence e mergulhado em palavrões no santuário doméstico. A incoerência da conduta, tão presente ainda na nossa vida, né? Fácil da gente perceber, bem fácil de perceber. A gente nem precisa olhar para fora, nem precisa olhar para o homem que funciona assim. Basta a gente olhar para a gente. Eu duvido que alguém possa dizer que tem atitudes dentro do seu ambiente, da sua vivência de religiosidade, que são coerentes ou mais ou menos iguais à média das suas atitudes no dia a dia. Não é? Quando a gente vem para uma casa de oração, quando a gente se dedica, a gente tende a buscar em nós o nosso melhor e a ofertar também naqueles ambientes o nosso melhor. Então nós acabamos funcionando de uma forma melhor, somos pessoas melhores quando estamos dentro das nossas práticas religiosas. E isso está certo, está bom. Não tem nada de errado nisso. É assim que é para ser, não é para a gente pegar e falar, então agora eu vou ser ruim lá no centro também. Não, não é isso. Aqui a gente tem já é o intuito, nós já estamos predispostos para isso. A questão é a gente conseguir pegar isso e transportar para o mundo lá fora. Tá? Então está tudo certo de termos um ambiente muito melhor, às vezes convivências muito mais saudáveis, mais polidas, mais educadas, mais bondosas e mais gentis dentro de determinados ambientes. O chamado é para que a gente pegue isso e leve para toda a nossa vida lá fora. Assim como pegue isso que está aqui, quando eu estou agindo assim, o desejo de crescimento, de aprendizado, né, de seguir a inspiração que o Cristo nos deixou, e também levemos para a nossa vida lá fora, para que não sejamos incoerentes. Incoerência é uma coisa que machuca muito o ser humano. Quando a minha boca fala de algo, e o meu coração caminha num caminho divergente, experimenta coisas muito diferentes, isso gera lesões psicológicas na minha vida. A incoerência fere o incoerente. Fere também quem está fora, não tenha dúvida. Tudo que a gente faz que nos fere, fere quem está fora de alguma forma. Mas como nós estamos tentando parar para olhar para nós, que é o único lugar onde a gente pode trabalhar efetivamente, né? Ninguém vai mudar o outro. O que a gente pode transformar, a gente vai ter que transformar dentro da gente. Então vamos tentar ter isso. E para sermos coerentes, nós precisamos parar de negar muitas vezes os nossos sentimentos ruins, ou que a gente interpreta como sendo ruim. Por exemplo, eu, Eliara, sinto muita raiva em muitas circunstâncias, e acredito que todos vocês também sentem. Mas eu não queria, se eu pudesse escolher, eu preferia não sentir raiva. E eu não gosto das minhas atitudes, de forma geral, principalmente aquelas atitudes que vêm de rompante, de quando eu estou com raiva. Então, a raiva é um aspecto da minha vida que eu não gosto muito, que eu queria que fosse diferente. Eu queria não sentir tanta raiva e nem agir como eu ajo na raiva. E aí, às vezes, por eu não conseguir transformar o sentimento que embasa o meu comportamento, eu sufoco o meu sentimento de raiva e me esforço para ter um comportamento menos raivoso. E muitas vezes até consigo. A gente até consegue se policiar nisso e começa, o problema vem agora. Até aqui estava tudo bem. E começa a acreditar que deixou de sentir tanta raiva. Essa é a pegadinha, porque não é verdade. Esses sentimentos ainda são parte muito presente da nossa vida. E se eu não estiver atenta e começo a sufocá-los, e eles começam então a ficar imperceptíveis para mim, eles ficam ali trancados, fechados, seguros, e quando eu menos espero, no meio de uma dessas raivas que a vida vai me oferecer, eles eclodem e às vezes colocam a perder um grande esforço de muito tempo. O que tem de errado nisso? A conduta que tendeu para mais calma? Não. O que tem de errado nisso é o movimento de eu rejeitar uma parte de mim que eu não gosto. A parte de mim que sente raiva. Porque essas coisas que a gente não gosta em nós, são geralmente as coisas que precisam de mais cuidado da nossa parte.
É a nossa parte adoecida? Então ela precisa de tratamento. É a nossa parte fragilizada? Então ela precisa se fortalecer. Ela não precisa ser sufocada, escondida e eliminada. Ela precisa ser acolhida, cuidada e tratada. Então eu preciso, muito mais do que sufocar a minha raiva, de acolher a minha raiva, de suportar esta Eliara, que é um ser que sente raiva, e muita raiva, e em muitas circunstâncias. Porém, isso não precisa gerar em mim condutas que sejam divergentes do que eu quero fazer como correto. Isso não precisa gerar em mim incoerência, que é o ponto que a gente partiu falando agora. Ou seja, toda vez que eu sufoco os meus sentimentos que eu não gosto em mim e começo a agir como eu gostaria de ser e não necessariamente como eu sou, eu começo a ficar muito mais propenso a ser uma pessoa que age com incoerência em muitas situações da minha vida. E faço isso sem saber, sem perceber, de uma forma inconsciente. E aí toda aquela energia que eu empreguei para aprender mais, para conhecer mais, para desenvolver sabedoria, passa a valer muito pouco por causa dessas peças que o meu mundo emocional me prega. Muita coisa para aprender. Muita coisa para aprender aqui, no eu comigo, no como eu funciono, no porquê eu funciono assim e no como eu quero, o que eu quero fazer disso que eu encontro em mim, como eu quero que isso tenha atuação na minha vida. Emmanuel segue dizendo, né? Não são poucos os que se declaram crentes ao lado da multidão, revelando-se, porém, indolentes no trabalho. É aquela pessoa, nesse processo de incoerência, que vem, que acredita, e acredita de verdade com a cabeça. Nem sempre o coração acompanha. Mas acredita de verdade no que o Cristo disse, no exemplo que ele deu, em tudo que ele ensinou. Mas na hora de tirar isso e levar para o mundo lá fora, não consegue. Acabam tendo esse tipo de comportamento que ele vai listar agora, né? Da indolência no trabalho, do desespero no momento da dor. Né? Eu confio, eu acredito, eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus é sábio, amoroso, que Ele cuida de mim, mas a dor me chega e me chega junto um desespero enlouquecedor. Não que nós não possamos sentir, pessoal, lembrem-se disso, todo sentimento é lícito. Nós estamos falando de como nós vamos conduzir aquilo que enxergamos que nós sentimos. O que nós vamos fazer disso? Então, nós não estamos citando aqui reações momentâneas. Nós estamos falando de comportamentos persistentes, tá? E incoerentes com esses aprendizados que nós estamos adquirindo. Então, o desespero para alguém que acredita que Deus é bom, sábio e justo, é incoerente. Incontinentes na alegria, aquela explosão, às vezes, de alegria que seja ser impertinente, né? Eu estou aqui porque eu estou bem, porque eu estou satisfeito, eu desrespeito o meu irmão que acabou de passar por uma perda na família, que acabou de perder um emprego, que acabou de ter uma grande dificuldade, mas eu estou bem. Que é isso, cara? Levanta. Isso é uma bobagem, isso vai passar. Isso é uma atitude muito desrespeitosa por essa nossa dificuldade em lidar com o nosso mundo emocional, com os nossos sentimentos, com as nossas vivências pessoais. Infiéis na facilidade. Porque ser fiel, precisa ser fiel no pouco antes de ser no muito, né? Isso aqui acho que fala um pouquinho disso, que Jesus também nos alertou. Quando as coisas estão muito fáceis, às vezes, essas são as horas que a gente se afasta. As horas em que nós mais deveríamos ter gratidão. E muitas vezes é quando a gente se torna ainda mais displicente, incoerente. Blasfemos nas angústias do coração. Deus me esqueceu. Deus não é como eu pensava. Não é bom, não é justo. Permitiu que eu passasse por algo que eu não acho justo, então ele não é justo. Porque eu não acho justo, então ele não é justo.
blasfêmias. E aí agora eu pergunto, né? Quem nunca? Quem de nós aqui pode olhar para uma tela com esses escritos e dizer, eu nunca fiz isso? E prestem atenção. Se em algum momento passou pela cabeça de vocês dizer, eu nunca fiz isso aí, vocês estão muito longe de si mesmos. Porque nós todos fazemos. Nós todos sentimos muitas vezes assim, e é por isso que isso está sendo falado, para que nós tenhamos uma atenção redobrada. Lembremos-nos, nós estamos falando aqui a respeito de como nós vamos sustentar isso. Porque sentir e agir no erro ainda é próprio do nosso comportamento. Nós só temos chance de começar a modificar a partir daí. Então, sentir e agir mais ou menos dessa forma é algo para todos nós. Se alguém aqui acredita que não fez, é porque não está percebendo o que sente e o que faz. É aquela pessoa que às vezes, aproveitando o exemplo da raiva que eu já comecei, né, é extremamente raivosa, irritada. E aí quando a gente fala assim, cara, mas olha o jeito que você fala. Eu? Mas que jeito? Falei de jeito normal. É porque todo mundo interpreta tudo como se fosse briga. Né? Às vezes a gente não vê, e não vê não é porque não quer, gente, é porque não consegue. Tá? Então nunca pensem que quando a gente escuta isso, a pessoa está absolutamente consciente de que está falando uma mentira. Ela não está. Ela só não está se percebendo. E nós não estamos aqui para julgar isso de forma alguma. O único convite é para a autoanálise. Para que nós avaliemos isso na nossa vida. Porque essa é a única forma que nós temos de nos proteger. Da única coisa que nós precisamos realmente nos proteger, que é de nós mesmos. Porque a única pessoa que pode fazer muito, muito, muito mal a mim, sou eu mesma. Os outros podem fazer algum mal. Podem sim. Nós somos vulneráveis ao mal. Não vou falar absurdos aqui. Mas muito mal, só nós podemos. Por que motivo pugnaria Jesus pela formação de seguidores, tão só para ser incensado por eles, durante algumas horas da semana em genuflexão? Para que Jesus ia gastar o precioso tempo e energia dele para descer à terra, para passar um ensinamento tão consistente, para a gente só lembrar disso, só aproveitar isso enquanto estamos numa igreja, enquanto estamos numa atividade ou num culto religioso? Atribuir ao mestre semelhante propósito seria rebaixar-lhe os sublimes princípios. E nós não queremos jamais fazer isso. É indispensável que os aprendizes se tornem recomendáveis em tudo, constantes, revelando a excelência das ideias que os alimentam, as ideias propagadas por Jesus, tanto em casa quanto nas igrejas, tanto nos serviços comuns quanto nas vias públicas. Certo, ninguém precisará viver exclusivamente de mãos postas ou de olhar fixo no firmamento em oração. Todavia, não nos esqueçamos de que a gentileza, a boa vontade, a cooperação e a polidez são aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo. Viver a experiência do Cristo é viver assim, buscando esta paz. E foi isso uma das últimas coisas que ele disse para nós. A minha paz eu vos deixo. Vamos viver em paz, buscando a paz que podemos alcançar dentro de nós. Tá bom? Recado dado, acho. Ponhamos então, aproveitando esse ambiente, esse clima, essa energia, o nosso pensamento em prece. Eu trouxe essa imagem que eu achei muito convidativa para nos inspirar nessa reflexão e no nosso tratamento de hoje. Um rio de flores. Olha que coisa mais linda. Muito linda. A criação divina, a criação de Deus, ela é magnífica. O rosa que nos traz a sensação da amorosidade. Então,
Então vamos respirar fundo, sentar confortavelmente, deixar essa tela na nossa cabeça, fechar os olhos e buscar com o nosso coração os amigos espirituais, buscar a Jesus, ao nosso mestre Ramatiz e a todos os trabalhadores que aqui conosco estão, para que eles nos auxiliem no nosso desdobramento agora. Enquanto eu conto, nós intencionamos que o nosso corpo espiritual se afaste do corpo físico para que nós possamos caminhar na direção da tela, até esse riozinho de flores que foi postado. Vamos nos desprendendo em 1, 2, 3, nos sentindo leves, parcialmente separados do corpo físico e caminhando até a margem deste rio, onde algumas balsas nos esperam. E nós entramos na balsa, junto com o nosso mentor espiritual, com aqueles que estão aqui para nos ajudar no nosso tratamento de hoje. E vamos fazer um breve passeio entre essas flores, sentindo essa água, esse ar perfumado, sentindo a presença de Deus na nossa vida. E com a nossa mente pedindo a Ele que nesse momento, Senhor, supra as nossas necessidades energéticas, trazendo o remédio que aqui viemos buscar. Que a sua proteção e a sua bênção se faça materializada no nosso corpo espiritual, em cada um de acordo com as próprias necessidades. Que a tua mensagem de amor e paz cale profundamente no nosso coração e que nós possamos trazer de volta à margem tudo isso que recebemos de tuas mãos. Sentindo esta paz no coração, descemos da nossa pequena balsa, apoiados pelos nossos mentores, que caminham conosco até os nossos corpos físicos. Vamos trabalhar o nosso reacoplamento agora, como que sentando-nos sobre nós mesmos, mas com a intenção presente de transferir tudo aquilo que recebemos também para o nosso corpo físico, de sustentar conosco todo esse presente. E nós nos reacoplamos em 3, 2, 1, sentindo o corpo físico, mas mantendo o pensamento elevado a Jesus em prece. Nos colocamos em posição de receber o passe, mantendo a intenção de que tudo isso que a nós é direcionado nesta noite possa ser bem